Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, segunda-feira, 4 de agosto de 2025, horário 3 horas da manhã, 05 minutos. Torno a repetir, segunda-feira, dia 4 de agosto, 3 horas 05 minutos. O submarino russo nuclear, que se encontra na superfície, no espaço de Cuba, ou seja, na ilha de Cuba, à distância da Flórida, já está fazendo testes de lançamento de mísseis, treinando e fazendo ostentação de mísseis projetados dentro do território marítimo de Cuba. Este posicionamento ele está sendo monitorado pelo satélite supersônico interestelar no dia de hoje, segunda-feira, 4 de agosto de 2025, horário 3 horas da madrugada, 06 minutos. Esse posicionamento é um posicionamento de prática balística para o treinamento de lançamentos de mísseis nucleares, de submarinos nucleares russo. A ameaça, ela se propaga para todo o continente americano, mas principalmente para o estado da Flórida, o estado de Miami. Então, nós estamos observando bem de perto, terrorista, filho de uma puta, Putin. Você sabe que os teus contratos com Ali Khamenei não procedem mais porque ele já morreu. Ali Khamenei é óbito. O Sharmuta Ali Khamenei está morto. Então você não deve nenhum tipo de acordo de 140 anos, a mesma forma a China, a querer confrontar ou a querer se posicionar, a reivindicar não sei o quê, porque não tem mais nada que sobreviva sobre a superfície do Irã. Todo o seu subsolo está contaminado. Todas as suas posições atômicas foram dizimadas. E isto tudo foi a partir de 0 hora do dia 4, segunda-feira, de 2025. Então, Putin, filho da puta, ou quem estiver ocupando a carcaça dele, porque pode ser que seja o óbito do Putin. Até então, o Putin estava com câncer de próstata, o Putin estava com um problema de derrame cerebral, vários Putin. Então eu quero dizer para vocês, organização, vocês não têm chance.
Nós temos tudo monitorado, temos tudo, absolutamente tudo monitorado. Vocês estão querendo, se, vamos dizer assim, não se dar por advertidos, e cada passo que vocês dão, vocês estão cada vez mais querendo intimidar. E não se faz quando você está já num posicionamento de guerra nuclear. Entendeu? Nós temos todo o território da Rússia totalmente cerceado. Podemos acabar com a Rússia rapidinho. Você colocou um submarino russo nas costas entre Cuba, a ilha de Cuba, e da Flórida. E você está jogando mísseis festivos, ou seja, você está jogando eles para cima, eles se projetam e não implodem. Nós estamos cesseando com toda a arma de segurança estelar. Não vamos suportar esta brincadeira por muito tempo. Então já estamos dizendo a você que vocês sabem que já perderam, temos os juízes estabelecidos da OEA no território da República Federativa do Brasil, e você, Alexandre de Moraes, otorgou a prisão preventiva, ou seja, a prisão com tornozeleira na casa do Daniel. Mas o senhor Daniel, ele foi a óbito. O senhor Daniel, não encontramos ele com vida. Estamos muito preocupados. Então, o senhor Alexandre de Moraes vai colocar na conta mais um óbito. O senhor Daniel Silveira estão dizendo que ele já é óbito, que ele morreu devido à infecção, à intervenção cirúrgica mal sucedida nas dependências do seu cativeiro, a tortura do hospital penitenciário. Então eu quero dizer para você, Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem ocupa a tua carcaça, seu filho de uma puta, você já não tem mais a chance de se entregar, de abdicar, nem você, nem o PT, nem o PSOL, nem a puta que o pariu. Porque nós estamos em guerra nuclear. Então não tem lawfare, não tem o que conversar, não tem porra nenhuma para fazer. Então, Zanin, você está preso ou morto. Gilmar Mendes, você mesmo se aposentando, você já está preso ou morto. E com a lei Magnificat e a lei IEPA. Todos os que foram citados. Então, não há nenhum tipo de posicionamento para vocês. Nós estamos checando se o senhor Daniel Silveira, ele foi a óbito. Se ficar comprovado que o senhor Daniel Silveira faleceu na prisão e você otorgou ainda há pouco a tornozeleira que ele vá a cumprir pena domiciliar, eu quero dizer para você, Alexandre de Moraes, que o seu fim será o mesmo. Porque você é um terrorista filho da puta. Confiscamos todos os seus bens na Europa. O senhor não tem mais patrimônio em lugar nenhum do planeta. Nem o senhor, nem o Alcolumbre, nem o Hugo Mota, nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Supremo Tribunal de Justiça, nem o filho da puta que se favoreceu. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, corregedor-geral, arbitral, na investigação da ONU, cleptocracia, sociedade de ladrões, assassinos, filhos da puta, matadores da humanidade, com as vacinas da morte, da China, desse filho da puta do Xi Jinping. Então, Xi Jinping, você também está muito puto, porque você não fechou negócio com a Europa. A Europa te mandou pra puta que te pariu.
Você está banido da Europa. Está banido. Você, aliás, derrubou um avião alemão. Então você está fudido. Entendeu? E quero dizer ao Império Britânico que vocês estão preocupados porque vocês estão cheios de terroristas do Irã, sediados nas mesquitas da Inglaterra. Você tem medo de ser morto? E você falou que você é a favor do Estado palestino? Nós também somos. Porque o Estado palestino são 4 ruas. Mas eles querem sempre estar presentes na Terra Santa. Reivindicar a mesquita, que não é a administração dele. Não pertence a ele. Entendeu? Não pertence ao Irã. Pertence à mesquita árabe saudita e não a vocês. O Ayatollah Khamenei, ele é óbito, ele está morto, morreu. Então não tem mais nenhum contrato, você Rússia, você China. Estamos esperando ainda a Índia que se posicione. E nós estamos posicionados com todas as tropas e todas as ogivas nucleares e com o sistema satelital estelar, mirando todas as posições de vocês, dos seus satélites, dos seus lançamentos de ogivas nucleares. Então escuta, seu filho da puta, Putin. Ou você para de brincar, de soltar foguetinho do teu submarino nuclear nas costas de Cuba neste momento, ou nós vamos tomar uma posição já. São 3 horas da madrugada, 15 minutos. Você não vai parar até você ver que acabou para você. Você quer ver sangue. Você quer ver medidas diretas. Nós não vamos avisar. Esta live é uma advertência para que você entenda, porque você não pode dar esperança para nenhum filho da puta. Luiz Inácio Lula da Silva, para o chileno, para o boliviano, para os 17 filhos da puta da América do Sul, que todos eles vão a óbito. Todos eles vão ter que se entregar, vão ter que abdicar. O Brasil agora é base militar da OTAN, da NATO, do Pentágono, da coalizão. O Brasil abriga todos os fortes estabelecidos em 10 fronteiras secas de países narcotraficantes ao combate do terrorismo narcotraficante. Tá entendendo, seus filhos da puta? E vocês que são traficantes, vocês sabem muito bem que, se conviveu muitos anos, se vocês afrontarem, todos serão destruídos. Porque foi através da motivação da mexicana em querer estabelecer o feudo mexicano nos Estados Unidos com a China do fentanil, que todos os cartéis mexicanos caíram em desgraça. E todos foram presos, destruídos e agora sentenciados a pena perpétua ou pena de morte, porque estamos em guerra nuclear. Entendeu, seus filhos da puta? Então aqui não tem ninguém brincando, empurrando com a barriga, dizendo que vão resolver tudo na conversa. Não, meu filho, não tem conversa. Tem tiro, bomba e porrada. Não tem tempo. Não vamos esperar nenhum filho da puta de vocês soltar a bomba atômica. Estamos rastreando. O filho da puta que tiver uma maleta com uma bomba atômica, ele vai implodir, vai explodir. Entendeu, seu filho da puta? Tô sendo claro? Então você não tem chance. Se entrega no dia de hoje. Hoje é dia segunda-feira, dia 4/8 de agosto de 2025, horário 3 horas da madrugada, 13 minutos. E eu tô sem saco, seu filho da puta. Então, pela patente militar, grau AU7, nós estamos dando a você a voz de prisão. Ou você abdica
se entrega agora, nesse instante, 3h19 da madrugada do dia 4 de agosto de 2025, tá ouvindo, Luiz Inácio Lula da Silva, filho da puta, que tu não tá dormindo, nem você, nem esses filhos da puta do PT, do PSOL, do PDT, da puta que os pariu. Alcolumbre e as putas que o pariu. Vocês agora querem anistia? Vocês estão dizendo que vão votar, ou vão empurrar com a barriga, vai ser sempre a mesma lenga-lenga. Não temos tempo. Eu quero ver todo mundo preso. Eu quero ver a ação. Eu quero ver a Polícia Federal. Eu quero ver o Eduardo, o André. Escuta, baixinho. Superintendente da Polícia Federal, prende o Lewandowski agora. Bota esse velho filho da puta na prisão. Ele é terrorista. Entendeu? Eu quero que você bote na prisão também o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele roubou 200 bilhões de dólares dos aposentados. Entendeu, seu filho da puta? E levou pro russo lá para pagar o dinheiro do Maduro. Que o Maduro falou, o dinheiro tá com o Lula. Então o Lula foi lá para entregar o dinheiro com a Janja, essa puta. Entendeu, meu amigo? Então não temos tempo para perder. Tem tiro, porrada e bomba. Então fala para esse Putin, filha da puta, parar de brincar, de soltar fogos de artifício no submarino dele obsoleto, que pode acabar a qualquer momento. É só encher o saco, que a gente detona. E detona também a ilha de Cuba. Tá entendendo, seu filho da puta? Porque não tem mais a chancelaria em Cuba. O chanceler encarregado que sempre assistia a vocês para ficar fazendo lawfare morreu. Tá morto. A mulher morreu. Não tem mais a quem vocês recorrer. Não tem mais esse assunto de ficar jogando lorota de democracia e a puta que o pariu. Não tem mais. A Kirchner surtou também. Tá louca, disse, ai, agora estamos fodidos. Tá fodida, você vai ao pelotão de fuzilamento. Terrorista, narcotraficante, filha da puta. Entendeu? Conjuntamente com esse filha da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes e todo o pessoal do Supremo, tudo ladrão, filha da puta. Mataram muita gente. Muita gente. Entenderam? Tô sendo claro? E reza pra gente chegar primeiro, que chegue o senhor Faru, que chegue os meninos, os sicários do cartel do México, que vocês do Supremo Tribunal Federal pegaram a administração, o cartel de Sinaloa, pegaram a grana toda. Ei, seus filhos da puta! Eles vão cortar os bagos de vocês, seus filhos da puta. Você acha que dar volta ao narcotráfico fica por isso mesmo? Eu tô doido para que eles já estejam aí na cama de vocês, exigindo dinheiro, e vocês não conseguindo tirar um centavo, seus filhos da puta. Como é que vai ser? Eu tô aqui de plantão. 3h22. 3h22 da madrugada, seu filho da puta. Quem tá falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional na administração deste GovBR, desta merda de presidente fictício, falso, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que tem aí um boneco, o Alckmin, um terrorista que fez trato com o Goné. Vamos lá. Tá entendido? Ok, Sérgio, fique tranquilo. Ok, vou botar agora. Só um instante. 1 minuto, por favor. Já estou providenciando. Obrigado, excelência. Obrigado, Milate. Pronto, Milate, já estou.
Estamos aqui, estamos a postos. A rede fraca? Estão sabotando a rede? A rede está fraca, senhor? Perfeito, assim farei. Retornarei a fazer outra live. Obrigado. Pode, por favor, editar a live que coloquei? Meus amigos e amigas, patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, hoje dia 4 de agosto do ano de 2025, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano e na seguida vamos assistir às matérias, aquelas matérias de utilidade pública nacional e internacional que o juiz envia para o mestre Dinho. Portanto, na sequência, מופלאים שלנו, החיילים והחיילות, גם בסדיר, גם במילואים, שעושים עבודת קודש, לתת לנו את המודיעין שמנצח. Militar de alta patente das Forças e Defesas de Israel, que está realizando operações na faixa de Gaza ao mesmo tempo e com grande frequência está aqui no Brasil e tem fortes laços com empresas e militares do Brasil, vem causando a dor de cabeça no governo brasileiro e a informação começa a repercutir na mídia tradicional. O tenente-coronel Erez Yerushalmi, das Forças de Defesa de Israel, FDAI, tem ganhado atenção no Brasil não apenas por seu envolvimento direto nas operações militares israelenses na faixa de Gaza, mas também por sua atuação empresarial no setor de tecnologia brasileiro. Yerushalmi é comandante do 8º Batalhão da 646 da Brigada de Paraquedistas da Reserva, que atuou intensamente na destruição da cidade de Beit Hanun, no norte de Gaza, desde o início da nova ofensiva militar israelense contra o grupo Hamas, em outubro de 2023. Mesmo em meio a esse conflito, ele mantém vínculos ativos com o Brasil como empreendedor e mentor no setor de inovação. É integrante da Brasil Lab, uma associação privada sediada em São José dos Campos, ESP, e que atua como um hub de conexão entre startups tecnológicas e o setor público brasileiro. Além disso, Yerushalmi já fundou diversas empresas no ramo da tecnologia e é apontado como investidor em projetos de impacto social. Uma de suas fintechs foi comprada por uma empresa brasileira que atua com microcrédito no nordeste do país, o que o elevou ao posto de diretor-geral da unidade internacional da companhia, com sede em Tel Aviv, reforçando seu envolvimento direto em negócios com o Brasil. Seu papel como mentor na Brasil Lab foi mantido, e ele é apresentado como uma liderança que orienta startups a desenvolverem soluções para governos locais e órgãos públicos federais. Esse envolvimento, no entanto, tem gerado forte controvérsia, especialmente pelo momento crítico nas relações diplomáticas entre Brasil e Israel. Nos últimos meses, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem adotado uma postura abertamente crítica à atuação de Israel na faixa de Gaza, chegando a classificar publicamente as ações israelenses como genocidas e a comparar a situação palestina ao Holocausto, o que provocou reações duras do governo de Benjamin Netanyahu. Como gesto político, o Brasil se retirou recentemente de uma cerimônia oficial no Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Jerusalém, o que foi visto por Israel como um ato de ruptura e gerou forte indignação diplomática. Em contrapartida, apesar do distanciamento político, o Brasil ainda mantém forte dependência militar e tecnológica das indústrias de defesa israelenses, com dezenas de contratos ativos envolvendo sistemas de inteligência, drones, sensores ópticos, radares e munições inteligentes. Entre os principais fornecedores, empresas como Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e EAI continuam sendo parceiras estratégicas das Forças Armadas brasileiras,
fornecendo componentes essenciais para programas como o CISFRON, aviônicos de aeronaves, sistemas embarcados em blindados Guarani, armamentos de precisão. A contradição entre o discurso diplomático de distanciamento e a dependência operacional efetiva é uma das tensões internas enfrentadas pelo governo Lula, especialmente em um cenário internacional em que o conflito em Gaza ganha maior visibilidade e condenações formais por parte da ONU e de organismos multilaterais. A situação se torna ainda mais delicada diante do histórico de envolvimento direto do tenente-coronel Yerushalmi nas operações militares em Gaza, especialmente na cidade de Beit Hanun, uma das áreas mais atingidas pelos bombardeios israelenses desde o início do conflito. Informações da Comissão Internacional de Inquérito da ONU e imagens por satélite apontam que bairros inteiros estão sendo demolidos com o uso de engenharia pesada, explosivos e maquinaria militar. A destruição da cidade, de acordo com o relato de um comandante israelense à imprensa local, está sendo realizada até que nada reste no local. Isso tem gerado acusações de crimes de guerra por parte de grupos internacionais e aprofundado a polarização global em relação à atuação de Israel. Mesmo com esse histórico, Yerushalmi continua sendo uma figura ativa em projetos de inovação tecnológica no Brasil, influenciando diretamente startups que atuam com dados públicos, saúde, segurança digital e governança. A Brazil Lab, onde ele é mentor, já participou de programas que envolvem parcerias com governos estaduais e municipais e aparece registrada na Controladoria Geral da União como organização que atua na área de governo aberto e impacto público. A PAL Commission, entidade que defende os direitos dos palestinos, já enviou ofício à Brazil Lab, questionando se a atuação militar de Yerushalmi é compatível com os valores e diretrizes da associação, especialmente diante das acusações que pesam sobre as forças de defesa de Israel. Nem a Brazil Lab, nem Yerushalmi responderam até o momento. Esse tipo de envolvimento de um oficial militar estrangeiro, especialmente em meio a acusações internacionais, com atividades no campo da inovação pública e da tecnologia estatal brasileira, levanta uma série de questões de segurança, ética e soberania. Embora as ações da Brazil Lab sejam privadas, seus projetos interferem diretamente na formulação de políticas públicas, uso de dados sensíveis e soluções aplicadas a áreas estratégicas da administração pública. Especialistas em relações internacionais e segurança digital têm alertado para os riscos de possível influência estrangeira indevida em áreas críticas do setor público, especialmente quando envolvem profissionais com atuação militar ativa em zonas de conflito. Além disso, a permanência do Brasil em acordos com empresas de defesa israelenses, mesmo diante do repúdio oficial do governo Lula às ações de Tel Aviv, revela uma contradição estrutural. O país critica as ações de Israel na diplomacia, mas segue dependente de seus equipamentos em áreas como vigilância de fronteiras, proteção de infraestrutura crítica e inteligência tática. O silêncio do governo federal e da associação diante da presença de Yerushalmi reforça um quadro de ambiguidade institucional e pode ampliar ainda mais as tensões diplomáticas com o Oriente Médio, além de gerar desgaste na imagem internacional do Brasil como defensor do multilateralismo, da paz e dos direitos humanos. O caso evidencia os desafios do equilíbrio entre geopolítica, segurança nacional e independência tecnológica em tempos de conflitos armados e disputas de narrativa no cenário internacional. A Lula lo agarraron y lo pusieron preso por un departamento de 3 ambientes. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene en el Vaticano Lula? Lula Silva, ya te digo. Y también queremos saber en el tema de Correa, Rafael Correa, que está involucrado. Correa justo tiene 193 millones, con cuenta 001-345-761. Que la debe estar gastando en este momento para desestabilizar su país. El dinero se llama Pasca Limitada, la empresa. De Correa. Y de Lula,
Bachelet tiene 206 millones. Lula da Silva, 249 millones. Y 00132495 da Silva, 249 millones. Y 00132495-C. -C es clasificação de conta nova. Explodiu agora. Pessoal, preparem-se, porque o que vocês vão descobrir neste vídeo vai abalar as estruturas do poder no Brasil. Donald Trump acaba de dar o golpe mais devastador contra o sistema que persegue nossos patriotas brasileiros. A bomba que acabou de explodir nos Estados Unidos está fazendo o Supremo Tribunal Federal tremer de medo. Não percam nenhum segundo deste conteúdo, porque cada informação aqui pode mudar o rumo da nossa nação. Se vocês querem acompanhar as notícias que a grande mídia esconde, se inscrevam agora neste canal e compartilhem este vídeo com todos os brasileiros de bem. Chegou a hora da verdade aparecer e o povo brasileiro conhecer os fatos que estão sendo omitidos. A notícia que acabou de explodir nos Estados Unidos representa o momento mais decisivo da política brasileira desde a redemocratização. Donald Trump, o homem mais poderoso do planeta, acabou de decretar a morte financeira do ministro Alexandre de Moraes através da aplicação da temida Lei Magnitsky. Esta lei, pessoal, não é brincadeira. Ela é reservada exclusivamente para ditadores, violadores de direitos humanos e criminosos internacionais. Quando os Estados Unidos aplicam esta sanção, significa que a pessoa foi investigada minuciosamente e considerada uma ameaça aos valores democráticos mundiais. Alexandre de Moraes agora está na mesma categoria de Nicolás Maduro da Venezuela, dos generais cubanos e dos ditadores da Nicarágua. O ministro brasileiro que se dizia defensor da democracia foi oficialmente classificado pelo governo americano como violador de direitos humanos. As consequências são devastadoras. Moraes não poderá mais acessar o sistema bancário internacional SWIFT. Qualquer empresa que quiser operar nos Estados Unidos terá que excluir Alexandre de Moraes de seus clientes. Bancos, instituições financeiras, empresas de todos os setores precisarão escolher entre Alexandre de Moraes ou o mercado americano. Qual empresa no mundo inteiro vai escolher um ministro brasileiro sancionado em detrimento da maior economia mundial? A resposta é óbvia: nenhuma. Este é o isolamento completo, a morte econômica total de Alexandre de Moraes no cenário internacional. Mas a bomba não para por aí. Fontes confiáveis nos Estados Unidos revelam que esta é apenas a primeira fase de uma operação muito maior. O Departamento de Estado americano já tem uma lista com outros ministros do STF que podem sofrer as mesmas sanções. Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, todos estão na mira do governo Trump. Marcel Van Hatten, deputado federal e grande defensor da liberdade, foi atacado covardemente por um jornalista militante da Jovem Pan que tentou humilhá-lo ao vivo. Mas o deputado respondeu com a elegância e firmeza que caracterizam os verdadeiros patriotas brasileiros. O jornalista tentou fazer chacota com Van Hatten por ter apoiado Donald Trump, mas esqueceu que quem está rindo agora são os defensores da liberdade. Trump venceu, assumiu a presidência e está cumprindo suas promessas de combater a tirania onde ela estiver. Van Hatten destruiu o entrevistador ao lembrá-lo de que Alexandre de Moraes violou leis americanas ao perseguir cidadãos dos Estados Unidos. O ministro não respeitou a soberania americana e agora está pagando o preço por sua arrogância. A resposta do deputado foi cirúrgica. Alexandre de Moraes cometeu crimes contra cidadãos americanos, violou a Constituição dos Estados Unidos e, por isso, está sendo punido. Simples assim. Quem desrespeitou a soberania americana foi o próprio ministro brasileiro. O advogado Jeffrey Cicchini, fenômeno das redes sociais e defensor incansável da justiça, soltou uma bomba que está deixando o establishment em pânico total. Segundo suas análises jurídicas,
Todas as decisões tomadas por Alexandre de Moraes devem ser imediatamente anuladas após a aplicação da Lei Magnitsky. Cicchini foi categórico em seu pronunciamento. As sentenças contra Bolsonaro, as prisões dos patriotas de 8 de janeiro, as perseguições contra deputados conservadores, tudo deve ser revisto e anulado. Um ministro sancionado por violação de direitos humanos não pode ter suas decisões mantidas no ordenamento jurídico brasileiro. Mais de 1.000 brasileiros foram condenados injustamente por este homem que agora é oficialmente reconhecido como violador de direitos humanos pela maior democracia do mundo. Pessoas inocentes foram jogadas em masmorras, torturadas psicologicamente, separadas de suas famílias por meses ou anos. Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, foi mantido em condições desumanas para que se tornasse delator contra o presidente. Mulheres idosas foram presas por compartilhar mensagens no WhatsApp. Aposentados foram humilhados em suas casas durante operações policiais desnecessárias. Tudo isso foi feito por um homem que hoje está equiparado aos piores ditadores da América Latina. A comunidade internacional finalmente reconheceu o que os brasileiros de bem já sabiam há anos. Alexandre de Moraes é um perseguidor político, um violador de direitos fundamentais. A situação se torna ainda mais grave quando analisamos que esta lei é aplicada após investigações rigorosas do governo americano. Trump não tomou esta decisão de forma leviana. Havia um dossiê completo sobre as arbitrariedades cometidas por Moraes contra cidadãos brasileiros e americanos. Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente, havia alertado repetidas vezes sobre as violações aos tratados internacionais. Suas denúncias chegaram ao Congresso americano e foram fundamentais para esta decisão histórica. O correspondente internacional Lourival Santana, da CNN, trouxe informações explosivas direto de Washington. O plano do Departamento de Estado não se limita a Alexandre de Moraes. Existe uma estratégia gradual para sancionar outros ministros do STF que continuem endossando perseguições políticas. Ricardo Pitta, assessor de origem brasileira que trabalha com o secretário de Estado, Marco Rubio, está coordenando esta operação junto com outros brasileiros patriotas que vivem nos Estados Unidos. Eles conhecem de perto a realidade da perseguição política no Brasil e estão fornecendo informações precisas ao governo Trump. Flávio Dino, que chegou ao STF através de uma nomeação política escandalosa, está na lista dos próximos alvos. Cristiano Zanin, advogado de Lula que virou ministro em uma manobra vergonhosa, também pode ser sancionado em breve. Gilmar Mendes, o decano que sempre vota alinhado com Alexandre de Moraes, está sendo monitorado de perto pelos americanos. Suas decisões parciais e sua atuação política disfarçada de jurídica não passam despercebidas. Carmen Lúcia, que já demonstrou várias vezes seu viés ideológico, também está na mira. A lista inclui praticamente todos os ministros que transformaram o STF em um braço político do governo petista. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, teve suas declarações sobre derrotar o bolsonarismo amplamente divulgadas no Congresso americano. Ana Paula Henkel, brasileira que vive nos Estados Unidos, foi fundamental para traduzir e contextualizar essas falas para os parlamentares americanos. Quando congressistas americanos viram o vídeo de Barroso comemorando a derrota eleitoral de Bolsonaro, ficaram chocados com o nível de partidarismo de um ministro da Suprema Corte. A separação de poderes, princípio fundamental da democracia, estava sendo completamente ignorada no Brasil. O pronunciamento de Jair Messias Bolsonaro sobre a Lei Magnitsky, aplicada contra Alexandre de Moraes, revelou algo profundamente perturbador sobre o estado da democracia brasileira. O grande líder da direita,
quando questionado sobre a sanção histórica, respondeu apenas nada a declarar. Esta resposta aparentemente simples esconde uma realidade assustadora. Bolsonaro, o homem mais perseguido politicamente do Brasil, não pode sequer comemorar quando seus perseguidores são punidos internacionalmente. As medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes criaram uma mordaça que impede o ex-presidente de exercer seu direito básico à liberdade de expressão. Imaginem a situação absurda em que vivemos. Um ministro é sancionado pelos Estados Unidos por violar direitos humanos e a principal vítima dessa violação não pode nem mesmo comentar o fato. Bolsonaro sabe que qualquer palavra pode ser interpretada como atiçar Alexandre de Moraes e resultar em sua prisão imediata. Por trás desse nada a declarar, existe um homem que certamente tem muito a dizer sobre anos de perseguição sistemática. Bolsonaro foi impedido de concorrer às eleições, teve seus direitos políticos cassados, seus aliados presos, sua família ameaçada, tudo por um ministro que hoje é oficialmente reconhecido como violador de direitos humanos. A ironia é devastadora. Enquanto Alexandre de Moraes se dizia defensor da democracia brasileira, estava sendo investigado pela maior democracia do mundo por práticas autoritárias. Enquanto prendia pessoas por ameaças às instituições, ele próprio se tornava uma ameaça reconhecida internacionalmente. Fontes próximas ao ex-presidente revelam que Bolsonaro está acompanhando todos os desdobramentos com atenção, mas mantém absoluto silêncio por orientação de seus advogados. Qualquer manifestação pública poderia ser usada contra ele nos inquéritos em andamento. Esta situação expõe a natureza verdadeiramente ditatorial do regime que se instalou no Brasil. Em uma democracia real, a principal vítima de perseguição política teria o direito de se manifestar quando seus perseguidores são punidos. No Brasil de hoje, até mesmo isso é proibido. Ana Paula Henkel, ex-atleta olímpica e defensora da liberdade que vive nos Estados Unidos, não perdoou os ministros do STF após a aplicação da Lei Magnitsky. Em suas redes sociais, ela celebrou abertamente a sanção contra Alexandre de Moraes e provocou Luiz Roberto Barroso, lembrando que o trumpismo venceu. Henkel foi uma das brasileiras que mais trabalhou para informar o Congresso americano sobre a realidade da perseguição política no Brasil. Ela traduziu vídeos de ministros do STF, explicou o contexto das decisões autoritárias e ajudou parlamentares americanos a compreender a gravidade da situação brasileira. Quando Barroso disse que derrotamos o bolsonarismo, Henkel garantiu que essa fala chegasse aos ouvidos certos em Washington. Os congressistas americanos ficaram chocados ao ver um ministro da Suprema Corte comemorando o resultado eleitoral como se fosse militante partidário. O trabalho de Henkel e outros brasileiros patriotas nos Estados Unidos foi fundamental para que Trump compreendesse a dimensão da perseguição política no Brasil. Eles forneceram documentos, traduziram decisões judiciais, explicaram o contexto político e mostraram como Alexandre de Moraes estava violando sistematicamente direitos fundamentais. Elon Musk, dono da plataforma X e inimigo declarado de Alexandre de Moraes, comemorou a sanção com emojis que demonstravam força e empolgação. O empresário sul-africano conhece bem as práticas censórias do ministro brasileiro, que tentou bloquear sua rede social no Brasil. Musk enfrentou Alexandre de Moraes quando o ministro exigiu a censura de contas conservadoras no X. O empresário se recusou a cumprir ordens ilegais e teve sua plataforma bloqueada no Brasil por meses. Agora ele vê seu algoz sendo punido pela maior potência mundial. A batalha entre Musk e Moraes se tornou símbolo da luta entre liberdade de expressão e autoritarismo digital.
O empresário representava os valores democráticos ocidentais, enquanto o ministro brasileiro adotava práticas típicas de regimes autoritários. O pânico tomou conta do Supremo Tribunal Federal após a confirmação de que outros ministros podem ser alvos da Lei Magnitsky. A informação vazada por Lourival Santana sobre a estratégia americana de escalada gradual deixou os togados em estado de desespero total. Flávio Dino, o ex-governador que chegou ao STF através de uma indicação puramente política, está entre os primeiros da lista americana. Suas decisões sempre alinhadas com Alexandre de Moraes e seu histórico de perseguição a opositores políticos no Maranhão não passaram despercebidos em Washington. Dino transformou o Maranhão em um feudo político, onde a oposição era sistematicamente perseguida. Agora, como ministro do STF, continua a mesma prática em escala nacional. Os americanos identificaram esse padrão e o colocaram na mira das próximas sanções. Cristiano Zanin, o advogado de Lula, que virou ministro em uma das nomeações mais escandalosas da história do STF, também está sendo monitorado. Sua parcialidade é tão evidente que causa constrangimento até mesmo entre colegas da corte. Zanin nunca escondeu sua militância em favor do PT e de Lula. Suas decisões são previsíveis e sempre favorecem os interesses do governo petista. Esta atuação político-partidária chamou a atenção do Departamento de Estado americano. Carmen Lúcia, que já presidiu o STF anteriormente, também está na lista de alvos potenciais. Suas manifestações públicas contra Bolsonaro e o movimento conservador demonstram um viés ideológico incompatível com a imparcialidade exigida de um ministro da Suprema Corte. Gilmar Mendes, o decano que deveria ser exemplo de serenidade e equilíbrio, tornou-se um dos maiores defensores das arbitrariedades de Alexandre de Moraes. Suas votações automáticas a favor do relator dos inquéritos políticos revelam a ausência total de independência judicial. Mendes tem um histórico controverso que inclui decisões questionáveis e comportamentos inadequados para um ministro da mais alta corte do país. Os americanos estão analisando todo esse histórico para decidir sobre possíveis sanções. O ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, está em situação particularmente delicada após suas declarações sobre derrotar o bolsonarismo. Ana Paula Henkel conseguiu levar essas falas ao conhecimento do Congresso americano, causando indignação entre parlamentares republicanos. Barroso cometeu o erro fatal de politizar publicamente a Suprema Corte brasileira. Ao comemorar resultado eleitoral e falar em derrotar um movimento político legítimo, ele violou todos os princípios de imparcialidade judicial. A estratégia americana é clara: começar com Alexandre de Moraes e depois expandir as sanções conforme a reação do governo brasileiro. Se Lula e o STF continuarem com as perseguições políticas, mais ministros serão incluídos na lista da Lei Magnitsky. Esta escalada gradual serve também como aviso. Os ministros ainda têm oportunidade de recuar e parar com as práticas autoritárias. Caso contrário, enfrentarão o mesmo destino de Alexandre de Moraes: isolamento internacional e morte financeira. André Mendonça, o ministro indicado por Bolsonaro, está obviamente fora da lista americana. Suas decisões técnicas e respeitosas aos direitos fundamentais contrastam com o ativismo político dos demais colegas. Cássio Nunes Marques, outro ministro indicado por Bolsonaro, também não preocupa os americanos. Ambos demonstram independência judicial e respeito aos princípios democráticos básicos. A situação é tão grave que alguns ministros já começaram a moderar seus discursos públicos. O medo das sanções americanas está causando mudanças de comportamento no STF, o que prova a eficácia da estratégia de Trump.
Dias Toffoli, sempre oscilante em suas posições, agora precisa decidir se continuará apoiando as arbitrariedades ou se adotará postura mais equilibrada. As sanções americanas podem influenciar suas futuras decisões. Ricardo Lewandowski não está mais no STF, mas seu legado de parcialidade durante a Operação Lava Jato também foi analisado pelos americanos. Felizmente para ele, já se aposentou antes desta nova fase de accountability internacional. As consequências internacionais da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes estão se espalhando muito além das fronteiras americanas. A União Europeia, o Canadá, a Austrália e outros aliados dos Estados Unidos tradicionalmente seguem as sanções americanas, criando um isolamento global sem precedentes para um ministro da Suprema Corte. O sistema financeiro internacional já começou a se movimentar para cumprir as determinações americanas. Bancos europeus que operam nos Estados Unidos estão revisando seus relacionamentos com clientes brasileiros ligados ao ministro sancionado. A pressão é imensa e irreversível. Alexandre de Moraes descobriu da pior forma possível que o mundo não gira em torno do Brasil. Suas decisões autoritárias, que pareciam ter consequências apenas locais, agora o perseguem globalmente. Não há como escapar do alcance da justiça americana. A situação se torna ainda mais constrangedora quando analisamos que outros países da região estão observando atentamente. Argentina, sob Javier Milei, Uruguai, Chile e Paraguai, receberam sinais claros de que práticas autoritárias não serão toleradas pelos Estados Unidos. Javier Milei, presidente argentino e grande aliado de Trump, já sinalizou apoio total às sanções contra Alexandre de Moraes. A Argentina está se posicionando claramente ao lado dos valores democráticos ocidentais, criando ainda mais pressão sobre o Brasil. O isolamento diplomático do Brasil de Lula está se aprofundando rapidamente. Enquanto países vizinhos se alinham com Washington, o governo petista insiste em manter parcerias questionáveis com China, Rússia e outros regimes autoritários. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália e grande aliada de Trump, agora tem em suas mãos uma decisão crucial sobre a extradição de Carla Zambelli. A deputada brasileira está refugiada na Itália após ter decretado sua prisão por Alexandre de Moraes. Meloni conhece bem a situação política brasileira através de seus contatos com líderes conservadores internacionais. Ela sabe que Zambelli é vítima de perseguição política por parte do mesmo ministro que acabou de ser sancionado pelos Estados Unidos. A probabilidade de extradição diminuiu drasticamente após a aplicação da Lei Magnitsky. Como uma líder democrática, pode entregar uma refugiada política para um ministro oficialmente reconhecido como violador de direitos humanos? A resposta é óbvia: não pode. Zambelli representa simbolicamente todos os perseguidos políticos brasileiros. Sua situação na Itália se tornou um teste para a coerência dos valores democráticos ocidentais. Meloni não pode trair esses valores entregando uma patriota para seus perseguidores. O caso ganhou repercussão internacional quando organizações de direitos humanos europeias começaram a se manifestar. Elas pedem que a Itália não extradite Zambelli para um país onde um ministro sancionado por violação de direitos humanos tem poder sobre seu destino. Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria e defensor dos valores conservadores europeus, também manifestou preocupação com a situação brasileira. Orbán conhece bem os métodos da perseguição política disfarçada de justiça. A rede de líderes conservadores internacionais está se mobilizando para isolar o regime autoritário que se instalou no Brasil. Trump deu o primeiro passo, mas outros países democráticos devem seguir o exemplo americano. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, outro aliado de Trump na região, observa atentamente os desdobramentos.
Bukele transformou seu país em exemplo de segurança e eficiência, contrastando com o caos institucional brasileiro. Até mesmo aliados tradicionais do Brasil começam a questionar o rumo autoritário do país. Portugal, com laços históricos profundos, demonstra preocupação com as violações de direitos fundamentais cometidas pelo STF brasileiro. A comunidade internacional finalmente acordou para a realidade brasileira. Por anos, a grande mídia internacional ignorou ou minimizou as arbitrariedades do STF. Agora, com Trump no poder, essa omissão chegou ao fim. O soft power brasileiro, já combalido, sofreu um golpe devastador com as sanções contra Alexandre de Moraes. Como o Brasil pode liderar discussões sobre democracia e direitos humanos quando um de seus ministros supremos é sancionado exatamente por violar esses princípios? As reações dos aliados internacionais de Donald Trump revelam uma coordenação impressionante contra o autoritarismo que se instalou no Brasil. A aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes foi apenas o primeiro movimento de uma estratégia muito mais ampla para isolar regimes que perseguem opositores políticos. Elon Musk, através de suas empresas Tesla e SpaceX, possui contratos multibilionários com o governo americano. Sua influência sobre Trump é considerável, e suas experiências negativas com Alexandre de Moraes certamente contribuíram para a decisão presidencial de aplicar as sanções. Musk não esqueceu como foi tratado pelo ministro brasileiro. Quando se recusou a censurar contas conservadoras no X, Alexandre de Moraes bloqueou a plataforma inteira no Brasil e ainda tentou bloquear outras empresas do empresário. Essa retaliação desproporcional chamou a atenção do governo americano. A batalha judicial entre Musk e Moraes se tornou um caso de estudo sobre abuso de poder judicial. Universidades americanas incluíram o episódio em currículos sobre autoritarismo digital e violação de direitos fundamentais em democracias frágeis. O apoio de Musk às sanções não é apenas pessoal, mas representa a visão de toda a elite tecnológica americana. Silicon Valley percebe o Brasil como um mercado hostil à inovação e à liberdade digital, enquanto Alexandre de Moraes permanecer no poder. Netanyahu, primeiro-ministro de Israel e experiente em lidar com pressões internacionais, manifestou apoio discreto, mas significativo às medidas americanas. Israel conhece bem os riscos do ativismo judicial descontrolado e apoia qualquer ação que fortaleça a separação de poderes. A Embaixada Americana em Brasília recebeu orientações para monitorar de perto todas as decisões do STF envolvendo perseguição política. Qualquer nova arbitrariedade será imediatamente reportada a Washington e pode resultar em ampliação das sanções. Marco Rubio, secretário de Estado americano e filho de cubanos que fugiram da ditadura de Castro, compreende perfeitamente os sinais de autoritarismo emergente. Sua experiência familiar com regimes opressivos o torna especialmente sensível às violações de direitos humanos. Rubio já declarou publicamente que os Estados Unidos não tolerarão práticas ditatoriais em sua área de influência. O Brasil, maior democracia da América Latina, não pode servir de exemplo negativo para outros países da região. A estratégia americana inclui também pressão econômica através de restrições comerciais. Trump já sinalizou que as tarifas impostas ao Brasil podem aumentar se as perseguições políticas continuarem. A economia brasileira pode pagar um preço altíssimo pela intransigência do STF. Investidores americanos começaram a reavaliar suas posições no Brasil após as sanções contra Alexandre de Moraes. A insegurança jurídica criada por decisões arbitrárias afasta capital estrangeiro e prejudica o desenvolvimento econômico nacional. Grandes fundos de investimento americanos já incluíram o risco Moraes em suas análises sobre o Brasil.
a possibilidade de decisões imprevisíveis e politicamente motivadas por parte do STF aumenta significativamente o risco país. A comunidade judaica americana, tradicionalmente influente na política externa dos Estados Unidos, também manifestou preocupação com a situação brasileira. Eles reconhecem padrões históricos de perseguição política e apoiam medidas preventivas. Organizações conservadoras americanas, como a Heritage Foundation e o American Enterprise Institute, já publicaram relatórios detalhados sobre o autoritarismo judicial brasileiro. Esses documentos influenciam formadores de opinião e policymakers em Washington. O Congresso americano recebeu dezenas de depoimentos de brasileiros perseguidos politicamente. Esses relatos comoventes de famílias destruídas e vidas arruinadas por decisões arbitrárias sensibilizaram parlamentares republicanos e democratas. Veteranos americanos que lutaram pela democracia em diversos conflitos expressaram indignação com as práticas do STF brasileiro. Para eles, ver direitos fundamentais sendo violados em uma democracia aliada é inaceitável. A mídia conservadora americana, incluindo Fox News, Newsmax e outros veículos influentes, passou a cobrir sistematicamente os abusos do STF brasileiro. Essa cobertura mantém o tema na agenda política americana. Think tanks especializados em América Latina alertaram o governo Trump sobre os riscos de uma ditadura judicial no Brasil. Eles argumentam que a estabilidade regional depende da manutenção de instituições democráticas sólidas no maior país da região. Os próximos passos da operação americana contra o autoritarismo brasileiro já estão sendo desenhados nos corredores do poder em Washington. Donald Trump não pretende parar apenas com as sanções contra Alexandre de Moraes. O presidente americano planeja uma estratégia abrangente para restaurar a democracia plena no Brasil. A retirada da credencial da embaixadora brasileira Maria Luísa Ribeiro Viotti está sendo seriamente considerada pelo Departamento de Estado. Trump não pretende nomear um embaixador americano para o Brasil enquanto Lula permanecer no poder, sinalizando o nível de deterioração das relações bilaterais. Esta decisão diplomática sem precedentes demonstra que os Estados Unidos não reconhecem legitimidade democrática no governo brasileiro atual. A ausência de embaixadores em ambos os países criará um vazio diplomático que prejudicará enormemente os interesses brasileiros. As sanções econômicas podem se estender para além das pessoas físicas. Empresas brasileiras que mantêm contratos com o STF ou que financiam de alguma forma as atividades de perseguição política podem ser incluídas em listas restritivas americanas. O cerco está se fechando rapidamente. Advogados que atuam nos inquéritos políticos do STF já estão sendo monitorados pelos americanos. Escritórios que lucram com a indústria da perseguição política podem ter seus sócios impedidos de viajar ou fazer negócios nos Estados Unidos. O sistema de inteligência americano identificou uma rede de financiamento que sustenta as operações políticas disfarçadas de jurídicas no Brasil. ONGs que receberam recursos do governo Biden para interferir nas eleições brasileiras estão sendo investigadas pelo novo governo republicano. Trump prometeu durante a campanha que revelaria todos os esquemas de interferência eleitoral promovidos pelo governo anterior. O Brasil foi um dos principais laboratórios dessas operações e agora a verdade está vindo à tona. Documentos classificados sobre a interferência americana nas eleições brasileiras de 2022 podem ser desclassificados em breve. Essas revelações causarão um terremoto político no Brasil e comprometerão definitivamente a legitimidade do governo atual. A pressão internacional continuará crescendo através de organizações multilaterais. Estados Unidos, Argentina,
Itália e outros países democráticos podem levar o caso brasileiro para organismos internacionais de direitos humanos. O isolamento do Brasil se aprofundará quando outros países adotarem sanções similares. A União Europeia já sinaliza que pode seguir o exemplo americano se as violações de direitos humanos continuarem no Brasil. Nicolás Maduro, ditador venezuelano, também sentiu o peso da nova política externa americana. Trump ofereceu 140 milhões de reais por informações que levem à prisão do ditador bolivariano. Esta medida serve de aviso para todos os autoritários da região. A caçada a Maduro demonstra que Trump não fará distinção entre ditadores declarados e ditadores disfarçados. Quem violar direitos humanos em solo americano ou contra cidadãos americanos será perseguido implacavelmente. Jair Messias Bolsonaro, impedido de se manifestar pelas mordaças impostas por Alexandre de Moraes, observa silenciosamente a vingança da história. O homem que ele denunciou como autoritário está sendo reconhecido internacionalmente exatamente como tal. A resposta lacônica de Bolsonaro, nada a declarar, revela a tragédia de um líder democrático silenciado por aqueles que deveriam proteger a liberdade de expressão. Mas este silêncio forçado já diz tudo sobre o estado da democracia brasileira. A operação americana está apenas começando. As próximas semanas trarão revelações ainda mais explosivas sobre a rede de corrupção e autoritarismo que tomou conta das instituições brasileiras. O povo brasileiro finalmente terá aliados poderosos na luta pela restauração da democracia plena. A conta chegou para todos aqueles que pensaram que poderiam pisotear direitos fundamentais sem consequências. Alexandre de Moraes foi apenas o primeiro. A lista de sancionados crescerá inexoravelmente até que a perseguição política termine definitivamente no Brasil. A liberdade não morreu no Brasil. Ela apenas encontrou novos defensores do outro lado do oceano. Donald Trump, Elon Musk, congressistas republicanos, organizações de direitos humanos, todos estão unidos na missão de libertar o povo brasileiro das garras do autoritarismo judicial. Esta é a maior operação internacional de defesa da democracia na América Latina desde o fim da Guerra Fria. O Brasil será livre novamente, e quando isso acontecer, os verdadeiros patriotas brasileiros saberão exatamente quem lutou ao lado da liberdade nesta hora decisiva da nossa história. A vitória da democracia é inevitável. A verdade sempre prevalece sobre a mentira. A liberdade sempre vence a tirania. E nós estaremos aqui para documentar cada momento desta reconquista histórica da dignidade nacional brasileira. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.